Boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui junto com os demais colegas, representando o Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, seção Ceará. Na verdade, esse é o nosso segundo podcast. O primeiro foi de inauguração, acho que todos os associados tiveram a oportunidade de assistir. E ao longo do ano, todo o nosso departamento vem atuando em várias atividades educativas, principalmente encontros noturnos, de aulas, discussões de temáticas. E hoje a gente decidiu fazer o nosso segundo podcast para fazer atualizações, falar de uma temática específica dentro da área de aterosclerose. Vou me apresentar, eu me chamo doutora Daniela, eu sou médica cardiologista clínica, atuo no Hospital do Coração de Messejana, na unidade clínica coronariana, voltada basicamente para pacientes com infarto agudo do miocárdio. E eu estou aqui com os outros dois colegas do departamento, que eu vou deixar eles se apresentarem, Rafa, Matheus, para a gente começar a discutir a temática que a gente trouxe hoje. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Daniele. É um prazer estar aqui para a gente discutir um tema tão atualizado, né, que saiu recentemente o estudo Prevent Trial. E é interessante a gente ver como a evolução do conhecimento sobre a doença aterosclerótica vem acontecendo. A gente começou tratando coisas visuais, né, que a gente conseguia visualizar no cateterismo, vaso fechado, você abria mecanicamente aquilo. Hoje a gente viu que isso não é suficiente, e agora a gente está partindo para olhar microscopicamente o que acontece lá, bioquimicamente, a dinâmica da doença aterosclerótica da placa, né? A gente descobriu que doenças obstrutivas podem causar repercussão de fluxo, o FEME mostrou isso e isso altera. E agora a gente está descobrindo que doenças que não alteram fisiologicamente o fluxo do vaso podem causar doenças graves, como infarto, uma angina instável. Então, é bastante interessante e vai ser bem legal a gente discutir isso. Com certeza. Matheus. Eu sou Matheus Feitosa, sou cardiologista intervencionista, sou professor do curso de medicina da Unifor e membro do departamento de aterosclerose, né, de qual sou honrado de fazer mais parte ao lado de grandes amigos e gigantes da coronariopatia aguda e crônica, que é o tema mais interessante da cardiologia para a gente, acredito, né, que a gente é apaixonado. E a gente vai falar sobre o Prevent, mas também sobre vários conceitos que eu acho muito interessante que o colega cardiologista, o médico, ou quem esteja nos ouvindo, tenha esses conceitos pautados não só na ciência, mas em casos clínicos do dia a dia, que a gente trabalha junto também. E vamos partilhar com vocês alguns casos para que vocês se sintam dentro de um laboratório de hemodinâmica ou na emergência, fazendo parte da tomada de decisão na cardiologia, que a gente sabe que é bem complexa, né? É isso mesmo. Eu acho que essa mesa aqui, ela reflete o que é o dia a dia da doença coronariana, né? O cardiologista, ele gosta muito de diretriz, fluxograma. É um pouco a nossa vida, né? E com o passar dos anos, a cardiologia ela voltou-se muito para uma atenção individualizada, né? Desde o conceito de Hartime, em que você pega individualmente aquele paciente e dá um olhar em cima dele. Eu acho que a doença coronariana ela é muito isso. Eu acho que é uma das doenças na cardiologia que agrega os especialistas. Eu, como clínica, trabalho muito com vocês a hemodinâmica. E a gente, né, muito como cirurgião. Então, realmente é uma das doenças que, apesar de ter muita diretriz, muito norteado, muitas evidências, ela tem muitos desafios, parece assim, que realmente cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Às vezes você lê, você pega 2 laudos de cateterismo da mesma forma, quando você vai para a tela, são outros pacientes mesmo, né, muito parecidos. Então, eu acho que essa visão multiespecialidades ou multissubespecialidades, ela é muito interessante no conceito do paciente, né, na condução do paciente. Cada paciente é um paciente, cada placa é uma placa, né? Exatamente. E aí, qual é a temática de hoje, né? Pra gente focar no que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar de 2 coisas, na verdade. A gente veio para falar do Prevent Trial, porque é um estudo que saiu esse ano com seus resultados e foram
por ter sido um estudo positivo, cabe as suas críticas, mas positivo, ele traz à tona novos conceitos dentro do contexto de tratamento da placa que a gente chama vulnerável. E aí vem essa temática que a gente vai começar por ela, de placa vulnerável. Então, eu vou começar assim. O que seria placa vulnerável? Placa vulnerável é a mesma coisa de placa culpável, né? A gente culpada, na verdade, foi a placa culpada. Placa vulnerável, o que seria um e outro? Vou deixar aí vocês dois aí fazer o bate-bola para a gente poder dar para o público esse conceito. Toda placa vulnerável, ela pode ser uma placa, né, culpada, mas... Não necessariamente. E toda placa culpada, talvez um dia, né? Na verdade, provavelmente foi uma placa em algum momento vulnerável. Então, digam aí o que vocês têm aí de passar essa mensagem. Antes da gente começar, Rafa, eu queria falar um pouco de ciência em si. Então, quando a gente fala que um paciente ele é tabagista, que ele é hipertenso, que ele é diabético, a gente fala de fatores de risco para doenças cardiovasculares, dentre elas o infarto, que é o que a gente vai focar hoje. Quando a gente fala de uma placa vulnerável, a gente fala que é um paciente sob o risco de aquela placa se instabilizar e causar um infarto. Quando que essa placa vai se instabilizar? Essa é a pergunta que a gente faz. A gente fazendo analogia no paciente com fatores de riscos clínicos, quando que um tabagista vai infartar? Quando que um diabético vai infartar? Obeso. Quando que um obeso vai infartar? Eu não sei, você não sabe, a gente não sabe. São efeitos estocásticos, que o Rafa está bem familiarizado, que é o que a gente tem lá na radiação. Nós, hemodinamicistas, a gente está sujeito a ter alguns tipos de câncer devido à radiação, que é um inimigo invisível. Se eu voltei, quando eu voltei, eu não sei, mas eu estou sob um risco aumentado. A mesma analogia eu faço à placa aterosclerótica vulnerável. Eu não sei quando o tabagista infarta e eu não sei quando esta placa vai se instabilizar. O que eu sei é que esta placa confere um maior risco de se instabilizar e causar um infarto. Então começa daí, eu não sei quando, eu só sei que a gente já tem dados o suficiente em ensaios clínicos randomizados, que iremos discutir mais na frente, que esta placa confere um risco aumentado de ter um evento cardiovascular, um infarto e possivelmente até uma morte cardiovascular. E acredito que agora o Rafa pode comentar mais sobre as lesões culpadas, que é um pouco diferente o conceito. Isso. Cada placa tem sua evolução, né? Então tem o processo inflamatório, a doença aterosclerótica é uma doença de oxidação lipídica, basicamente no vaso, e cada lesão daquela tem a sua história, ela tem seu processo inflamatório ocorrendo ali, né? Então, algumas são com bastante acúmulo de gordura, né? Que faz aquele lago lipídico ali, com a capa fina. Normalmente essas placas elas são mais propensas a ocorrer uma instabilidade, fazer um infarto, daquelas que têm um processo fibrótico maior, que é aquele processo fibrótico, ele protege a placa de ela se romper, né? A menos degradação de colágeno, diferente da placa mais lipídica. O processo inflamatório é menos pronunciado. Então, cada uma tem sua história e a gente consegue ver isso através do ultrassom, né? A gente consegue ver através do OCT as características dessa placa, a área luminal, tamanho do comprometimento do lumen do vaso, tamanho do comprometimento do fluxo, a carga de placa, o tanto de plaque burden ali que tem, o tanto de lipídio que tem ali na relação da área com o lume, tudo isso vai fazer a diferença e são essas as características que a gente vai buscar para definir se uma placa consegue ter um potencial maior ou não de ter um evento como um infarto agudo. E aí, realmente, a gente define, né, com a fala dos meninos, o que de fato são as características de uma placa vulnerável. E o que a gente quer e o que o mundo todo quer é que essa placa, de fato, não faça um evento e acabe sendo culpada. Aquela placa que faz a fissura, que faz a erosão, que faz a ruptura e desencadeia todo o sistema de coagulação, formando o trombo e o evento em si. Então, eu acho que é importante essa distinção, porque nesses estudos de placa vulnerável, né, essas placas culpadas, quer seja de um evento muito anterior ou de
exemplo, no Prevent, 15%, se eu não me engano, eram pacientes pós-coronariana aguda, mas a maioria deles era doença coronariana crônica. Então, assim, essas placas, elas Que não são dois fizeram espectros parte... bem diferentes, Exatamente. Né? Eles não fizeram parte da análise estatística, né? Então, de fato, eram placas, podemos dizer, virgens, né? De qualquer evento prévio. Então, é importante. E aí, vamos lá. Realmente, a gente cresceu e hoje tem na sua prática clínica a questão do tratamento dentro da doença coronariana, quer seja crônica ou quer seja aguda, né, nas avaliações das lesões residuais, o tratamento baseado em isquemia, quer seja na mensuração ocular, né, e pelas mensurações lá à beira do leite hemodinâmica, né, dá uma placa maior que 70%, ou através do FFR, que eu acho que vale a pena vocês comentarem um pouquinho do que seria o FFR, já que ele é o ponto de partida, né, para o conceito básico, um dos conceitos básicos do Prevent, e deixando claro que não é por conta do Prevent que o FFR deixou de ser valor, é pelo contrário, entendeu? Então, eu acho que vale a pena falar disso. Mas a gente trata no nosso dia a dia essas placas. E aí vem essa história aí de que placas não isquêmicas, com certas características, são preditoras de eventos, e aí, talvez vale a pena fazer algum tratamento específico, remedinho, estentezinho, como é essa história. Então, eu acho que eu queria falar com vocês primeiro, assim, o que é FFR, tá certo? Pra gente entender, já que a gente tá falando desse conceito já estabelecido, isquêmico, tratamento baseado em isquemia, e o que seria o FFR. E aí, depois, a gente vai falar da questão dos estudos, ou do principal estudo que deu o mote para a questão de que placas vulneráveis poderiam causar eventos. Então, eu vou dividir para vocês dois, tá certo? Vamos lá, Rafa, fala o que seria um FFR, né? Para você ver como a complexidade da doença, né? Você falou que poderia ter uma possibilidade de derrubar o FFR, mas você vê que como a doença é complexa, que tem lesões que são FFR negativas que podem causar, e é isso que o Prevent Trial explica, e o FAME mostrou o contrário, mostrou que é melhor quando você tem uma alteração de fluxo, né, que basicamente o FFR vai medir o fluxo de uma área antes da lesão para uma área após. Quando eu tenho um comprometimento de fluxo, isso vai fisiologicamente vai alterar a condição do paciente. O paciente pode ter sintoma e aquela lesão é uma lesão considerada culpada por alteração de fluxo. Tem uma diferença de pressão da parte proximal para a parte distal. Isso é medido, faz a relação, e quando é menor que 0,8, eu tenho um valor passível de tratamento, um valor positivo para a isquemia. Essa alteração está comprometendo o fluxo daquele vaso, né? Então, quando eu tenho o FAME, já mostrou isso, que quando eu tenho essa alteração, eu vou conseguir, eu angioplastando o paciente, esse paciente vai ter melhor benefício do ponto de vista de sintomas, mas não é tudo. O Prevent mostrou que as placas que não causam um FFR alterado, né, podem também comprometer, né, por mecanismo, por alterações não do fluxo em si, mas do componente da placa, das características da placa em si, e não que ela não está fazendo naquele vaso. Rafa, passa aí o primeiro slide, né, que a gente está assim, mostrando essa questão. Acho que a gente conversou muito, né, sobre essa questão da placa vulnerável. As características em si, a gente vai passar um pouco no sentido de... Eu acho que quando a gente for mais para frente das características de placa vulnerável, a gente pode falar um pouco dessas alterações, que é o que a gente vê nos exames intravasculares. Lembrando que, assim, em homenagem, né, o pessoal da imagem cardiovascular, né, a gente tem aí, por exemplo, a angiotomo, que também pode indiretamente, na verdade, indiretamente não, mas assim, dentro dos critérios da angiotomo e da sensibilidade e especificidade para ver essas alterações, também encontrar alterações de placas sugestivas, mas eu acho que isso aqui cabe para outro podcast, porque é um assunto muito legal dentro da imagem cardiovascular. E aí, Matheus, poxa, tudo bem. A gente sempre estava olhando para tratamento da acupada,
na síndrome coronariana residuais das isquêmicas, na DAC crônica baseado em isquemia. E como é que surgiu essa história de olhar para essas placas que a gente talvez nem desse tanta bola, no sentido de olhar de alguma forma para elas? A gente tratava o externo, a diabetes, a hipertensão, né? Mas por que olhar para elas tão delicadamente ou tão detalhadamente para elas? Perfeito. Então, vamos fazer uma visão histórica da nossa evolução na cardiologia. O Rafa comentou muito bem o que é o FFR, que hoje é o padrão ouro para a detecção de isquemia. Isquemia nada mais é que o binômio da lesão com o músculo cardíaco que o FFR consegue avaliar. Diga-se de passagem, o FFR ele foi validado, né, com o Dr. Bernardo de Bruyn, lá na Europa, a partir da cintilografia, que até então era o método de isquemia mais utilizado. A gente sabe que existe a ergometria, mas não consegue localizar muito bem a parede acometida. O ecocardiograma com estresse também é uma opção, e a ressonância, que fecha aqueles testes funcionais para avaliação de isquemia. Ok, o FFR ele é extremamente acurado, ele é o padrão ouro, invasivo, mas amplamente disponível, rapidamente calculado no laboratório de hemodinâmica, como a gente faz no dia a dia. Ok, então, Hashimovic, há um pouco mais de uma década, demonstrou que pacientes que tinham maior carga isquêmica na cintilografia miocárdica, na ocasião, eles tinham um pior prognóstico. Então, a história da isquemia, que a gente está aqui nesse duelo isquemia versus anatomia, há um pouco mais de uma década preponderava. Poxa, se eu tenho uma carga isquêmica de 20%, 30% do miocárdio, se eu tenho uma captação no VD, de repente, outros sinais de pior prognóstico na cintilografia, este paciente ele tem um maior risco de MACE, de morte cardiovascular, né? Então, esse dogma foi baseado há um pouco mais de uma década em um estudo observacional. Ok, veio o grande estudo Isquemia, que todo mundo sabe que eu sou fã, que um estudo extremamente bem desenhado, um dos estudos mais caros dos Estados Unidos, diga-se de passagem. Acredito que foi o mais caro. Foi o mais caro na cardiologia. O mais caro da cardiologia. E diga-se de passagem, o patrocínio foi do sistema de saúde, não foi da indústria. Não foi indústria. Foi o serviço de saúde público dos Estados Unidos. Acho que eles queriam mesmo responder a pergunta sem nenhuma interferência, né? Perfeito. Porque sabe que se tivesse um lado, poderia enviesar. E o estudo ele descartava apenas os doentes com tronco com angiotomografia de maneira cega. Né? Então, os pacientes tinham que ter isquemia de fato, porque o Courage até então, que era em síndrome coronariana crônica em 2014, 2012, 2014, não tinha mostrado o benefício do tratamento intervencionista sobre desfechos duros. É como o Rafa comentou, não, a melhora é de sintomas. Tá, e se eu pegar um doente realmente isquêmico, com uma cintila com altas características, um ergométrico, um ecoestresse com muitas paredes acometidas, e randomizar entre o tratamento inicial, friso bem, um tratamento inicial clínico versus um tratamento inicial intervencionista. Poderia ser cirúrgico, poderia ser via percutâneo. E, ok, excetuando-se tronco, obviamente, porque lesão de tronco não tem discussão. A gente ainda tem um certo medo, né, Dani? Né, era difícil seguir o trabalho. Eles também, assim, né, queriam de muito alto risco ou alguma coisa assim, para poder proteger, inclusive, um pouco o caminho dos eventos do estudo. Exatamente. Então, teve algumas controvérsias, depois o desfecho combinado, acrescentaram alguns para poder ter o poder, né? A angina instável, a hospitalização, isso enfraqueceu um pouco, porque botou desfechos não tão duros como morte cardiovascular, infarto, mas ok, é um estudo muito grande, então síndrome coronariana crônica tinha que, né, para ter um poder estatístico, tinha que ter um N realmente grande e um segmento grande de 5 anos. E acaba fazendo desfecho combinado para ter um poder estatístico, porque senão não acaba tendo evento. Isso, e você bota no lixo um trabalho que ia responder uma pergunta nossa do dia a dia. Resultado, que chocou alguns e não chocou outros, mais uma vez, não teve diferença no tratamento intervencionista, vou falar mais uma vez, inicialmente. Por que inicial? Porque teve uma taxa de quase 1/4 dos pacientes de crossover. Os pacientes que eram sintomáticos e eram mantidos na terapia clínica, eles em algum momento iam migrar. E eles migraram. E esse crossover, muitas vezes, foi até precoce, Rafa. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns pacientes do isquemia do braço clínico, eu via as internações frequentes por angina, eu via os doentes realmente, mesmo com tratamento médico otimizado, tendo angina, porque eles tinham uma grande carga isquêmica. Isso é um estudo controlado, assim, quando você vê isso, essa taxa de crossover, se você às vezes for botar na vida real mesmo, porque a gente sabe, né, os pacientes de estudo, a gente tá ali seguindo de perto, tem o nosso telefone, né, quem é sub, sabe como é, então assim, eles são... Imagine, assim, no contexto de vida real. Por que eu tô falando do isquemia? Porque tem tudo a ver com a nossa discussão. Vamos lá.
Tem um dado de isquímia, umas figuras que bem interessantes que mostram que o paciente ter 5, 10, 20, 30% de isquemia na cintilografia não influenciou no prognóstico, porque é um ensaio randomizado. Esse sim tem um poder maior. Porém, quando a gente fala disso que a gente está falando, de plaque burden, que o Rafa muito bem comentou, de carga de placa geral, o uni foi equivalente ao bi, mas o triarterial foi pior do que o os bi. demais. Sendo que, gente, hoje as diretrizes, a gente está falando de lesões obstrutivas. Se vocês observarem bem naquela figura que a gente está vendo ali, excetuando-se entre o F e o G, que é uma placa obstrutiva, do A ao F, a carga de placa é não obstrutiva. A cintilografia é negativa, o teste ergométrico é negativa. Contudo, observem, somem a carga de placa do A ao F. Será que isso não é pior do que você ter só uma lesão isolada focal do F ao AG? Observa o remodelamento positivo da primeira plaquinha ali, que é uma placa saudável, para essa A, B. Se você vê como o vaso cresceu para comportar o processo aterosclerótico naquele vaso. Esse efeito Glagoff que o Rafa citou bem é um efeito que todos precisam saber, pessoal. Pronto. Isso daí é um remodelamento positivo do vaso. O cateterismo cardíaco é uma luminografia. Não vai ver. Este remodelamento positivo que o Rafa comenta, gente, a gente tem que saber que isso acontece e a carga de placa é altíssima. Vejam vocês que o vaso está crescendo. O lumen normal. Mas a carga não vai ver isso no cateterismo. Exato. E como que a gente vê então, Rafa? Com métodos de imagem, que a gente vai comentar mais pra frente. Exatamente. Então, assim, eu acho que justamente o conceito do Prevent, ele vem dessa avanço das técnicas de você olhar a placa aterosclerótica por outras ferramentas que não seja a luminografia, da gente começar a entender que essa carga aterosclerótica nem sempre está relacionada ao grau de obstrução, né? Você pode ter realmente grandes cargas, né, ateroscleróticas por exemplo, num vaso, né, que não está levando ainda a questão obstrutiva, mas que você já tem essa carga. E que talvez essa observação de uma luminografia inocente não deva deixar você, como clínico ou hemodinamicista, tão confortável, no sentido de que não há nada acontecendo aí. Eu acho que essa talvez... E o seu paciente reclamando de dor. Talvez essa seja um dos pontos principais que, né, subsidiou o conceito do estudo. Mas alguém pensou legal, assim, alguém disse assim, poxa, vamos fazer... Por que acontece? Quando você tem uma síndrome coronariana aguda, você tem uma chance maior de ter outra síndrome coronariana aguda. Fato, né? Você é um paciente de maior risco. É o pior fator de risco, né? E aí, você tá lá pegando, né, tudo na mão de LDL, hipertensão, né, mudança de estilo de vida, etc. E você tem o que a gente chama de um risco residual, né? É o que todo mundo corre atrás. Porque se a gente não quer que nós tenhamos, né, quem nunca teve um infarto, não tenha o primeiro, quiçá quem teve o primeiro ter o segundo ou ter o terceiro. A gente sabe que o prognóstico é bem pior. Então, poxa, o que tá acontecendo? O que pode levar, né, a pessoa a ter um segundo infarto? E aí, a gente sabia dessas questões, a prevenção secundária, mas alguém teve um insight. Poxa, eu vou acompanhar esses pacientes e vou olhar essa árvore aterosclerótica, né? E ver quem é que vai causar os eventos, né? É a minha placa culpada do primeiro evento, essas outras placas que eu não estou, né, tão assim, né, na luminografia dando importância, elas dão evento, e eu acho que vem... Rafa, passei o próximo slide. Eu acho que ela vem aí no contexto do estudo. Acho que se o Prevent tem um pai, é o Prospect, né? Porque ele que embasou. O que o Prospect primeiro falou pra gente, né? Ele falou que quando ele pegava um paciente com síndrome coronariana aguda e acompanhava com esses pacientes, existia uma taxa de eventos, né? Aqui foi acompanhando aqui nesse gráfico, né, por volta de 3 anos. E aí ele pegou que de todas as lesões, né, 20%, né, existia a questão dos eventos, e que metade desses eventos eram causados por placas não culpadas, né, aquelas placas que não tinham sido culpadas a primeira vez.
Então, se você for ver, foi uma taxa de eventos grandes, 20% ao longo do segmento de 3 anos. Mas ela dividiu aí, ó, 12,9%, 11,6% e 2,7% para as que eles chamam indeterminadas. Mas ficou meio a meio. Então, ele dizia assim, qual foi o que ele disse? Olha, galera, tá aqui, teve o evento, teve a síndrome coronariana e o resto das placas todinhas, a próxima que vai acordar para ter o próximo evento, 50% eram dessas placas aqui que eram consideradas não culpadas. E aí veio essa questão, poxa, o que essas placas têm? Quais são os preditores dela, né? Sob o ponto de vista de imagem intravascular. Porque um outro conceito que é interessante é que, assim, a gente tem o paciente vulnerável com as suas características de vulnerabilidade e você tem a sua anatomia vulnerável. Eu acho que uma das coisas que os artigos falam é nesses dois conceitos, eu acho fantástico. Às vezes você tem um paciente pouco vulnerável, uma árvore muito vulnerável. Às vezes você tem um paciente muito vulnerável e uma árvore não tão. E às vezes você tem os dois vulneráveis e será se o olhar é o mesmo para todos e como você vai intervir em todos. Então, isso são respostas que a gente ainda não tem. Mas o próximo disse, olha, lesões não culpadas causam evento. E aí, passa o próximo, Rafa. Que aí a gente vai dar uma olhada que nesse próspect eles fizeram as imagens. E foi a partir daí que eles detectaram as características. Você falou vários fenótipos anatômicos e de perfil de paciente que podem se juntar, né? Então você não tem a diretriz, ela vai ligar para você ter segurança em algumas condutas, mas ela não é exatamente a resposta para todos os pacientes. Você tem que individualizar seu tratamento para cada paciente. Você mostrou vários fenótipos de uma mesma doença. A doença aterosclerótica com todos esses fenótipos. Rafa, só volta um slide, por favor. Só para essa história das placas vulneráveis, né, que a gente estava comentando, o Prospect realmente ele mudou o paradigma, é um estudo de história natural da aterosclerose em vivo. Perfeito. Ele Exato. reestudava os pacientes. Ele reestudava. Com ultrassom, os 3 vasos e comparava num Core Lab, assim, vendo as imagens frame por frame e via. É sensacional o trabalho dos pesquisadores, né? O Dr. Greg Stone, hemodinamicista, que é tinha uma aula dele, assim, surreal, o cara é fantástico. E ele, é muito claro esse slide, porque vocês observam que 1/5 dos pacientes teve um evento em 3 anos. É muito, 3 né? anos é muito, a taxa é alta. A taxa é alta. E vejam vocês que de azul as lesões culpadas e de amarelo as lesões não culpadas, que é o que você estava comentando no começo, Dani. O que eu ia falar um pouco disso? Porque antes do Prospect se tinha a suspeita. Como que era essa suspeita? Poxa, tem um estudo até do New England, de um estado lá nos Estados Unidos, que pegaram morte de pacientes jovens indeterminada. E acreditava, poxa, pacientes jovens, menos de 30, 40 anos, não é de se esperar que eles tenham placas obstrutivas. Mas eles tinham a história das placas vulneráveis. E às vezes pensavam que era uma morte arrítmica, uma morte, um TEP, uma dissecção, quando ia ver um infarto. Então, estudos de autópsia, eles viram, poxa, o doente é jovem, ele não tem obstrução, mas ele tem plaquinhas que começam no processo aterosclerótico, que a gente sabe que vem desde o princípio. Desde o começo. E essa fotografia histopatológica, nesses estudos, inclusive, eles foram um conceito fundamental para o desenvolvimento dessas tecnologias de imagem intravascular. Quando a gente vai ver o fibroateroma de capa fina, etc e tal, foram baseados em estudos histológicos. A gente foi aqui do basal para desenvolver tecnologia para poder ver da mesma forma, entendeu? Então, eu acho que vale a pena a gente ter essa interseção. E cada vez mais a tecnologia do OCT, do AIVOS, né? Realmente de quase tentar ver a histologia dessa placa. E muitos com uma sensibilidade extremamente interessante. A tecnologia realmente, quando você vai para os congressos, ou você mesmo vê as aulas e as imagens que vocês fazem no dia a dia, é interessante a gente ter o olhar, mas sair da beira daquele computadorzinho da hemodinâmica só vendo lá o resultado do CAT por contraste. Assim, eu acho que é uma mudança de olhar e eu digo que isso não é só uma coisa do cardiologista intervencionista. Eu acho que isso é coisa do cardiologista clínico que cuida e olha individualmente do paciente. Eu acho que é outra lição que a gente tem que aprender, que todos vocês que fazem métodos são aliados nossos no cuidado do paciente.
E aí eu queria passar o próximo slide para vocês comentarem exatamente sobre isso, né? No estudo Prosper, eles colocaram esses três primeiros, né? Esses três características principais que ele encontrou, né? De achado positivo, né? Com significância de predizer eventos nessas placas ditas não culpadas. E aí eu vou puxar um por um, certo? Vamos lá. Quem vai falar do primeiro? Que a priori, a carga de placa, né? que é a carga de Famosa placa, carga que de é placa. que tem um peso maior, né, um risco Isso. ali 5 vezes mais. Vamos lá. O estudo mostrou que uma carga de placa maior do que 70%, ela é um preditor de que uma placa é vulnerável por aquilo que a gente já conversou, o remodelamento do vaso. Se eu tenho uma carga de placa muito grande, significa que aquele processo aterosclerótico, aquela carga de oxidação no lipídio ali na parede do vaso já está acontecendo, já está amadurecido, o vaso cresce, não necessariamente alterando o lumen, no caso, mas ele para acumular, ele cresce para acumular aquela gordura. Então, quanto mais gordura oxidada na parede do vaso eu tenho, mais chance dessa placa mais ser vulnerável a um evento ela né? Isso, basicamente, em resumo, é isso que a carga de placa diz. No IVUS, como é que a gente vê? Você vai calcular a área total do vaso com a área do lumen e você tira essa porção que tem... É um cálculo automático, né? É um cálculo automático. Você desenha lá o vaso, você desenha a parte do vaso total, a área do lumen, o lumen e o vaso total, e ele faz aquele cálculo ali, já sai, quando você desenha os pontinhos, ele sai um dado lá. Então, basicamente, em resumo, o que esse dado no IVUS vai dizer é isso, é o tanto de gordura oxidada na parede do vaso tem naquele vaso. Isso, em última instância, é um processo aterosclerótico já bem amadurecido, com alta chance de eu ter um evento ali. Tá, perfeito. Matheus, quer complementar alguma coisa da carga de placa? Que aí a gente vai depois para o fibrateroma. Que, assim, Perfeito. se a gente for ver, era o mais conhecido. A gente sempre diz, os Isso. fibrateromas de capa fina, né? Tem, taranã, possibilidade de ruptura. Então, é um conceito, eu acho que, assim, já vem um pouco quando a gente começa a estudar aterosclerose. Mas complementa alguma coisa aí da carga? Então vamos imaginar, para quem está só ouvindo não está vendo a imagem, mas a imagem é de uma histologia virtual pelo ultrassom. É literalmente uma histologia virtual do ultrassom. Vocês observam os lagos lipídicos, o resto do componente fibrótico que o Rafa comentou, né, do componente da placa. E quando ela vai crescendo, o software calcula de maneira automática, Dani, mas a gente de maneira manual, a gente faz o ajuste fino. Isso, faz o ajuste fino. Isso, porque o que acontece? É ultrassom. É intracoronário. Se eu tenho um cálcio ali, eu vou ter uma sombra posterior. E eu posso não ver a adventícia e o software calcula de maneira errada. Daí a importância do nosso conhecimento específico da imagem em si para poder desenhar a adventícia e camada média, que no ultrassom a gente consegue delimitar não como OCT, mas a gente consegue sim no ultrassom também delimitar para o cálculo correto. Então o Trace Assist que é automático, ele dá aquela noção inicial e a gente refina. Faz o ajuste fino. Certo. Selecionando naquele frame mais grave, obviamente, na corrida longitudinal, certo? E complementando agora então, a carga de placa, o Rafa falou muito bem, o MLA é nada mais que a área luminal mínima, então a gente pode falar até junto. Pronto, já ia dizer, a gente junta os dois e depois vai para o fibrateroma. Então, certo. o cálculo da área em milímetros quadrados, ele é calculado também de maneira automática. E quando ele é menor do que 4, obviamente... Com a gente desenhando também eu acompanho vaso, os né? exames de vocês. Então, vai fazendo ele é o ajuste. automático, semi-automático. Automatizado, Você coloca lá e ele calcula, mas você tem que fazer os ajustes finos. Perfeito, perfeito. E nada mais é do que esse processo aterosclerótico que o Rafa comentou, ocasionando um remodelamento não mais positivo, mas negativo. Para dentro do lumen. Para dentro do Ele lumen. vai um pouco numa vibe, assim, de obstrução de fluxo. Perfeito. Assim, né? Vai nessa mas linha. só que num outro avaliação, que não é uma avaliação anatômica e não não fisiológica. funcional. Por que não Exatamente. funcional? Porque o meu 4mm é diferente do seu. Eu sou um homem, ele não leva em consideração a questão étnica, de superfície corporal, asiático. Então, um estudo cardinal que a gente tem, que é o IVUS para o tronco menor que 6, é na população asiática e no caucasiano. A gente tem algumas estimativas, a gente não pode generalizar. DA é uma coisa, CX e CD é outra. Existem pacientes com vasos ectasiados, então a gente tem que sempre
sempre levar como vocês bem falaram, eu gostei da fala de vocês, que é individualizar, gente. Isso aqui não é automático e senão a inteligência artificial, como a gente estava conversando no começo, iria tomar conta da gente, né? E por último, a história do fibroateroma, do TICFA, que você pode falar, Dani, também, porque é o TICFA que a gente ouve falar e muita gente não entende bem. Então, explica para o pessoal o que é esse TICFA e esse fibroateroma fino. Pronto. Na verdade, a placa seria chamada de fibroateroma, né? E por cima, né, você tem ali o core lipídico e por cima você vai ter como se fosse a capa protetora, podemos dizer assim. Eu vou falar um pouco, talvez, ou para o cardiologista clínico que não está muito afeiçoado, né? A questão da coronariografia, os residentes e tudo. Então, assim, você tem aquela... é como se fosse uma capa protetora, né? Existe um endotélio protetor ali em cima, que a gente sabe que aí é uma coisa meio lógica, né? Quanto mais espessa, você causaria mais estabilidade dentro dessa placa. Então, você consegue mensurar, quer seja por AIVOS, aí os meninos podem até me complementar, ou que seja pelo próprio OCT, que provavelmente, até onde eu saiba, tem uma acurácia até maior, claro, porque a questão é realmente da acurácia de né, micromols, né, que você micrômetros, que você realmente mede lá é bem melhor. Então você tem o valor quando ela tem realmente reduzida 65. Tem uns estudos assim, eu já vi 65, aí outros 75, né? Tem uns valores mais, na maioria dos estudos é 65, quando realmente é menor do que isso. Realmente é como se fosse uma placa com uma capa fácil de romper, né? A gente, inclusive, tem outros preditores relacionados a essa capa que poderiam predizer um evento e ser uma placa vulnerável, que, por exemplo, não são descritas nos estudos, como, por exemplo, as microcalcificações, né? É uma coisa, né? Cristais de colesterol, macrófagos, que, inclusive, pode ser mensurado no próprio OCT, que eu acho que é um exemplo maior da correlação histológica com a imagem viva, né? É lindo, né, Dani? Em relação a realmente a cardiologia intervencionista é linda, né? É bonito, certo? Mas vocês sempre precisam da agente clínico, tá certo? Desculpa aí. E aí, e realmente, assim... E hoje até outros conceitos de tipo de estresse de sejalamento. Então, assim, tem várias coisas surgindo. Mas, assim, o próximo foi o pai. Eu digo que é o pai do Prevent. E que com ele, essas características foram que basearam o preceito. Poxa, eu descobri que a placa não culpada, com certas características, podem predizer evento. A gente sabe que o valor preditivo positivo ainda é baixo, né? Boa parte dessas placas acabam não tendo eventos, mas a gente sabe que são preditores de eventos. E aí, eu acho que várias coisas vão ser agregadas ao longo dos anos sobre conhecimento, melhorias às técnicas e tudo, que vão aumentar o valor preditivo desses achados para predizer eventos, inclusive para basear as intervenções. Mas eu acho que, assim, esse primeiro bloco a gente consegue, né? Colocar para você, espectador, exatamente essa linha, esse storyletting, eu acho que é uma história do que o Prevent mostrou pra gente, né? Perfeito. E Dani, você falou uma coisa interessante, que eu queria recomendar uma leitura que eu acho que é mandatória para qualquer cardiologista, independente de ser hemodinamicista, principalmente para o clínico. Tem um artigo, é uma escola diferente americana também, que é o contrário dessa questão da placa vulnerável. O título do artigo em inglês, traduzindo, literalmente é O Mito da Placa Vulnerável. Não sei se vocês já leram, mas é um artigo polêmico. Por quê? Porque esse artigo também pega alguns estudos prospectivos menores, não com N de 700. Clickbait grande para você, né? E veja bem, ele é pautado em evidências. Ele mostra vários artigos, que é o que você falou, Dani. Eu não sei quando, eu não sei se é aquela história que eu falei no começo, estocástico, né? Eu sei que é um risco maior. Se eu tenho o plaque burden 70, é o maior, hazard ratio de 5. É o maior. Se eu tenho 2 dos 3, é mais. Se eu tenho uns 3 dos 3, é mais ainda. Mas ainda assim, eu não sei se ela vai instabilizar. E outra, se ela instabilizar, eu necessariamente causo um infarto? Ou meu organismo forma uma placa maior de fibrose? Faz aquele microtrombo e depois o próprio vaso ali se protege, já fecha ali. Exato, Rafa. Então, ele mostra figuras bem didáticas pra gente nesse artigo, que o caminho pode ser diferente. Ele pode fazer essa capa até mais grossa e ser uma placa, inclusive pelo tratamento medicamentoso que a gente vai falar no final, né? Diga-se de passagem, que a gente vai comentar, porque a gente tá
no departamento de aterosclerose, cardiometabolismo é tudo É correlacionado, tudo é tudo junto. junto. A gente quer evitar que isso aqui aconteça. A placa pode formar uma capa e ela que era 30% e passe obstrutiva de 70%, e a gente vê isso na prática, né, Dani? A gente estuda um paciente infartado, uma lesão de 30%, quando a gente reestuda depois, ela já está de 70%, 80% em um curto período de espaço de tempo, nada mais do que foi, ela se estabilizou, cicatrizou e passou a ser obstrutiva, e ela pode, finalmente, o que a gente não quer, o que a gente está trabalhando para evitar, romper, formar o trombo e ocluir, supra, não ocluir, sem supra, angina instável, que é o que a gente não quer que aconteça. Então ele põe, não é porque eu tenho uma placa vulnerável que necessariamente eu vou ocasionar um infarto, um trombo. Ela pode cicatrizar e pode ficar lá anos e ficar de boa, né? Então essa é a pergunta, é o de $1 milhão, né? É o santo grau da cardiologia, né? Exato. Perfeito. Então, assim, rodamos, fizemos a boa introdução, mas vamos ao que a gente veio, né? Por que que isso tá na moda, nas mesas de congresso de hemodinâmica, de clínica, todos, os últimos que eu fui, todos tinham palestra sobre isso. É exatamente porque saiu o Prevent Study, né? Então, o que se trata do estudo Prevent? Ele pegou esse conceito de placa vulnerável, certo? E tipo, vou ter uma ideia. Poxa, se eu pegar esse paciente com essas placas vulneráveis, e eu, além de fazer meu tratamento clínico, que é tudo bem, é óbvio, não posso fazer um tratamento sem, né, um braço sem tratamento clínico. Será se, tipo, eu pavimentar, literalmente, se eu botar um estentezinho ali, colar aquela placa, né, que é, tipo, parece ser legal a ideia. Eu, pelo menos, assim, você olha, né, e parece, a pessoa que inventou, assim, que deu o mote, ele realmente foi uma coisa meio que quase plausível. Não, eu vou selar essa placa e vou evitar que o paciente tenha um evento, fazendo o resto. O racional, você desculpa interromper, o racional era que a hiperplasia endotelial ali protegesse aquela placa ali de ela romper. Mas ele quis, né, saber. Ele quis saber, tipo, ó, eu vou pavimentar, fazer uma angioplastia preventiva, talvez por isso o nome, né, e prevenir um evento. Eu acho que para fazer assim um mote das palavras, eu acho que era mais ou menos esse o conceito, e para ver se reduz desfechos. Eu acho que esse foi o cerne do Prevent. E como ele foi iniciado antes, Dani, antes de você falar das características, esse BVS, o que é isso? É o stent bioabsorvível, é o scaffold, Leave Nothing Behind. O que isso quer dizer? Eu colocava uma plataforma que a gente tinha antes disponível no mercado, não temos mais hoje, né? Só na Europa. O de primeira geração, né? Que parece que foi tirado porque tinha uma taxa maior de eventos. Eu vi algumas discussões relacionando sobre isso. Isso é importante, Dani, porque esse estudo ele começou há vários anos atrás. E na época era o que pegava na hemodinâmica, né, Rafa? A gente talvez ainda tivesse até informação quando a gente ouvia falar dessa estratégia de Leave Nothing Behind. Ou seja, eu ponho um metal que vai sumir completamente e vai fazer essa capa que você comentou. Ele vai fazer o efeito dele. Ele vai engrossar essa capa e depois ele some. O stent é bioabsorvível. Teve estudos com Sim, eles. Acho que absorve, perfeito, da Abbott. Então, assim, foi provado, sendo que como a Dani comentou, né? Como foi os pioneiros, detectou-se que, de repente, a plataforma dele era um pouco grossa e isso gerava um pouco mais de trombose de eu acho que 1% de taxa de trombose aí ele foi retirado do mercado e hoje já temos plataformas, por exemplo, de magnésio ou magmares que estão disponíveis em alguns locais da Europa que já são mais biocompatíveis e induzem uma menor trombose. Então, boa parte dos pacientes foram tratados com os stents bioabsorvíveis e a outra metade foi com os stents farmacológicos de última geração da ocasião. Acho que era Everolimus, sim, né? sim. Então, só para vocês entenderem como que foi o tratado na época, né? Porque esse estudo não é de hoje. Ele foi publicado recente, mas ele vem de anos atrás. Então, pode seguir, Dani. Então, assim, esse aqui é o slide mesmo oficial da apresentação, né? Das apresentações oficiais do estudo. Então, ele coloca bem interessante, né? Que ele coloca a sequência de lógica, né? De estudo clínico do Picot, né? Picot, bem, enfim. E aí, realmente, ele coloca, né? Foram estudados 1.606 pacientes. É uma coisa que é bem frisada. Eles colocam bem que nos critérios de inclusão você tinha que ter uma lesão coronariana acima de 50%, tinha que ser moderada. E aí, né, meio que baixando a bola, porque quando depois saiu o estudo Prevent, eu escutei assim, então querendo botar stent em lesão de 20%, de 30%, né? Não é assim, não. Já não é assim, a gente já tem que fazer ressalvas do que o Prevent trouxe pra gente. Então,
né? Take it easy todo mundo. E aí, realmente, as lesões, elas tinham que ter prova funcional isquêmica negativa, um FFR de fato maior ou igual a 0,8, né? Então, isso aí era a premissa deles. Então, eles pegaram, tinha esses critériozinhos, né, de que você tinha que ter pelo menos 2 critérios, né, dos 4, que é justamente a área luminal, a carga de placa, a parte do fibroateroma, né, que seja por OCT. Você podia usar OCT, Aivos e o NIRS, né? E o NIRS entrou aí na jogada. E aí, quem quer falar do NIRS? Eu acho assim, o NIRS para mim foi, né, das últimas ferramentas e no Congresso de Hemodinâmica que teve até recentemente, né, o brasileiro em Fortaleza, eu assisti algumas palestras de NIRS, achei e realmente na SOCESP também a gente teve uma palestra magna com o próprio Gladstone falando sobre o NIRS. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, que também achei super interessante, e ele foi colocado aí na jogada, que a gente ainda não falou sobre ele. O NIS, certamente, os hemodinamicistas do Brasil vão ter pouca experiência, né, Rafa? Porque é uma tecnologia que não está disponível para a gente no laboratório de hemodinâmica de rotina, é só a título de pesquisa. Certo. Sendo que o que ele demonstra? Ele demonstra o componente lipídico da placa. A OCT mostra, a OCT também mostra, o Aivos mostra, ok, o fibrolipídico, fibrocalcificado, não com tanta acurácia de mensuração. Então, com essa espectrofotometria, ele pega literalmente o componente lipídico, que a gente sabe que é o componente de risco de instabilização da placa, onde tem aqueles componentes de oxidação que o Rafa comentou no início do podcast, e ele quantifica. E a gente sabe que quando esse valor é acima de 315, é uma placa com alto teor lipídico, na lago necrótico, alto risco de instabilizar. Sendo que no próprio Prevent, também, só dando spoilers, ele foi utilizado em menos de 15% ou 10%, porque não é disponível. Então, o que é que foi a maioria usado? Foi o Aivos, que é o que a gente... e Plaque Burden. No Prevent, de fato, 90%, se eu não me engano, foi mais de 90% Isso. dos pacientes das duas eram justamente carga de placa e área luminal. Perfeito. Por conta da disponibilidade da maioria dos centros do Aivos. Então, assim, meio que refletia um pouco a situação atual da ferramenta que existia. Realmente, Perfeito. a OCT, a gente sabe que é uma, né, os laboratórios têm pouco, públicos, né, a gente nem precisa comentar, mas no convênio eu acho que vocês têm, mediante as indicações e tudo, mas o NIRS realmente é experimental, mas é uma nova tecnologia nessa questão de você ver de fato. É como eu entendi ele como se fosse quase uma densidade lipídica. Perfeito. Ele te dá um score lipídico daquela placa através de uma tecnologia lá de ondas, uma coisa bem físico Perfeito. mesmo. É isso aí. E realmente ele dividiu os 2 grupos. Galera, vamos ver. Eu vou tratar com remédio e eu vou tratar com remédio e vou pavimentar e vou colocar um stent nessa placa. E vamos ver o que acontece. Realmente o N importante, né? 800 de um lado, 800 do outro. E aí vem os desfechos, né? O MACE dele, na verdade, foi com desfechos combinados, né? Que aí tá morte cardiovascular, infarto relacionado à lesão, terapia guiada por isquemia e hospitalizações por síndrome coronariana aguda, por angina estável, etc. e tal. Então, assim, por angina estável, né? Então, Um bom tempo de acompanhamento, né? 4.3. Foi, ele fez 7 dois, anos, ele fez impressionante. ele fez os Aqui resultados fez com 2 e fez 4.3. os resultados com 7. Isso. E com média aí de 4.3. Então, esse foi o desenho, né, do estudo. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Eu quero só falar uma coisa que é importante relatar. Não posso esquecer. A maneira que foi distribuído os pacientes não foi cegado, né? Então o paciente sabia que tinha uma coisa na coronária, digamos assim, né? E o médico, eventualmente, se esse paciente chegasse na emergência com dor no peito, ele ia olhar que o paciente também tinha isso, meio que força, né? Não era estudo cegado, digamos assim, né? Dani, comente se ela não esquecer, porque eu também tenho a questão desse desfecho, que os haters também vão falar aí desse todo desfecho. mundo fala. Mas eu queria falar das questões dos critérios de inclusão e exclusão. Primeiro que foi excluído, né? Foi excluído paciente com cirurgia cardíaca, foi excluído paciente em bifurcação, artérias muito calcificadas, complexas. Se aceitava você ter até 2 lesões, de lesões nesse padrão, e que não podia ser na mesma artéria. Então, era aquele paciente que tinha uma lesão ali, outra lesão ali. Mais de 3 não tinha, mais de 2 na mesma artéria também não podia. Por exemplo, se tivesse uma lesão seguida, também não podia. Então, era um paciente de uma complexidade anatômica menor. Assim,
artérias até duas, assim, salpicadas, né? Não podia ser duas, não podia ser bifurcação. Então, tinha esses contextos. Então, eu acho que vale a pena, porque, assim, quando você pega um trabalho e coloca na sua prática, a gente tem que ter muito cuidado de tentar ver que população foi essa, para também não ficar expandindo aleatoriamente para qualquer paciente. Aí eu pego um paciente revascularizado, com ponte... Não foi esse paciente. E é um estudo de agudo ou de crônico? É mais. Pronto, 80, se eu não me engano, 85, 80 por aí por cento dos pacientes era DAC crônica. Pronto. Então é esse aspecto que eu queria comentar justamente nos desfechos. Então os haters, né, os puristas vão falar assim: poxa, mas que desfecho soft, que desfecho acochambrado. Olha o tanto de associação combinado, de surrogate endpoints que tem nisso aí, né? Morte cardiovascular, infarto no vaso álveo, isquemia guiada por revascularização guiada por isquemia e hospitalização por angina instável, que o Rafa já comentou do viés dos pacientes que já sabiam que tinha alguma coisa. E aí a gente vai para os números que a gente já vai comentar no resultado. Mas, gente, muitos se espantaram. Nossa, só isso de eventos? Não, gente, porque tá lá de negrito no desfecho. Target Vessel Failure. Tudo isso do vaso tratado. Não era do paciente como um todo, era do vaso tratado ou não tratado. Eu falo isso porque isso é tão importante, Dani, porque às vezes a terapia percutânea, ela perde porque o doente infartou, ele pontua. Tá, mas ele não infartou do vaso que eu tratei. Eu tratei ADA, ele infartou na CX. Se você não tem um core lab, Rafa, se você não tem uma avaliação rigorosa como esse estudo teve, e vários outros também, vai cair na conta do tratamento percutâneo, onde, na verdade, foi a culpa da doença coronariana que não foi tratada. Do LDL que não foi controlado. Do LDL que não foi controlado. Que não está no nível adequado. Então, quando a gente vê desfechos em estudos que mexem com intervenção coronariana percutânea, a gente tem que levar isso em consideração. E o Prevent, sabiamente, no desfecho primário, deixou claro que era do vaso alvo e não do paciente como um todo. Exato. E assim, o que se fala, pelo menos quando a gente vai em todas as mesas e todos que falam, né, do Instituto Prevent, se pontuou muito a questão do número de eventos em si, né, que foi um número de eventos teoricamente pequeno, sob o ponto de vista, assim, mesmo de quem teve, né, quem foi positivo, né, do tratamento, 0,4, que na verdade foram 3 pacientes, versus quem tratou só com medicação, foram 27 pacientes, né, que dava, acho que 3 ponto alguma coisa, né, os números são mais ou menos esses, então, se achou que existia um número total de eventos muito baixo, né, no estudo, o próprio Absor, que foi com os bioabsorvíveis, se eu não me engano, a taxa de eventos era 6%, o outro braço foi 8%. Sim. Então, realmente, eles viram, até meio que tentaram avaliar, porque quiseram culpar os bioabsorvíveis, mas não foi. Meio que a taxa de eventos dos que tinham tratado por bio e quem não tinha, meio que foi parecida, então provavelmente não foi por conta disso. Então, assim, há uma questão de uma baixa taxa de eventos desses pacientes, talvez pela complexidade e tudo, é uma seleção desse tipo de paciente, então meio que achou-se, esse é o primeiro, né, ponto do Prevent, que se faz a consideração, e segundo, que quando eles vão para os desfechos secundários, que eles analisaram um por um, realmente as intervenções, né, os eventos foram por conta de revascularização guiada por isquemia. Então, o que acontecia? Ao longo dos anos, né, dos 2, 7 anos, aqueles que você decidia não tratar, eles recebiam, né, o evento deles era tratar baseado em isquemia, como se, por exemplo, tivesse progredido a doença e aí você realmente, de fato, acabou em algum momento tendo a possibilidade que você teve uma documentação isquêmica e teve que tratar aquele alvo, né? E aí é que vem a história, né, de você estar fazendo uma intervenção, primeiro, custo-efetividade, você está avaliando essa placa por ferramentas caras, né? Ainda são, como é que se diz, variáveis que têm esse baixo valor preditivo positivo de ter eventos, porque a gente não, né, ainda tem essa história, quem vai ter e quem não vai ter. E segundo, de você evitar, na verdade, para fazer lá na frente uma angioplastia guiada por isquemia, e não por eventos de óbito e tudo. Então, na verdade, talvez você esteja antecipando uma angioplastia guiada por isquemia lá na frente. E aí é que cabe a consideração de que diz assim, será se
um tratamento clínico, né, que evite essa progressão, porque provavelmente essas placas que não eram obstrutivas, isquêmicas e tudo, elas se tornaram isquêmicas lá na frente por progressão da doença, né? Não tem outra explicação. Será se coisas modernas que estão saindo, né, que não faziam parte desse arsenal terapêutico, ou talvez melhorar ainda cada vez mais o arsenal terapêutico, você de fato evita essa progressão. Essa, talvez, são os questionamentos de quem hoje fala que o resultado do Prevent, ele basicamente ele lança mais uma ideia de conceito para que sejam relacionados outros estudos, do que propriamente um estudo que vá mudar a decisão, porque basicamente hoje ela não mudou, assim, eu não sei na concepção de vocês, assim, ela não foi não é um estudo que hoje mudou diretrizes, prática clínica, e prática clínica, não mudou, mas ela lançou hipóteses, lançou conceitos que agora está todo mundo correndo atrás, inclusive nas intervenções farmacológicas. Perfeito. Inclusive, eu acho que o LDL do Prevent, eu acho que a média era 80 e pouco, se eu não me engano. Era alto, ou seja, você não tinha uma meta adequada de LDL atingida, né? Então, isso também compromete um pouquinho o lado da OMT, né? Do tratamento medicamentoso otimizado. E outra coisa, insiste em falar da questão do como o estudo não foi cegado. Se eu tenho um paciente, o paciente chegou para mim, ele está no estudo, ele chegou com dor no peito, lá no Hospital do Coração. Eu vou olhar lá o prontuário, vejo lá que o paciente tem ele tem uma lesão aqui de 70%, FFR negativo, mas está com dor aqui agora. Não vou pagar para ver, não. Vai para angioplastia. Então, a maior parte, a força do estudo foi muito desse perfil, sim, né? Que é a história da revascularização pela isquemia, não foi os demais desfechos, e foi isso que hoje quem advoga, a gente comentando do estudo, né, as mesas redondas e tudo, eles colocaram muito isso no sentido que como eu tô dizendo, eu acho que ele foi mais um colocador de conceito mesmo, do que propriamente... Esse é um consenso da sociedade internacional, seja de onde ela seja. Acredito que eu vi pontos de vista de europeus, americanos, brasileiros, e a gente sabe que tem muitas divergências, mas me parece que é um consenso esse posicionamento, essa sua impressão, Dani. E você vê o trabalho, né, Rafa? Olha só, hazard ratio de 0,11, com P de 0,0, ou seja, extremamente significativo, de 0,4, taxa de evento baixíssima no grupo, né, que foi tratado, versus 3,4, que ainda assim também é baixíssima. Ou seja, com a mensagem, o tratamento médico otimizado funciona. Isso. Ele é bom, desde que feito otimizado. E veja vocês que mesmo num trabalho científico, onde se tinha um follow-up no consultório, o LDL ainda era de 80. Exatamente. Né? Então, mesmo no ensaio clínico, que você tem todos os cuidados, que você recebe o medicamento, ainda assim não estavam nas metas. Né? E ainda assim funciona. Olha só, a redução de eventos baixos. E o que chama a atenção também, essa diferença de 80%, 90% é muito grande, mas é o baixo número de eventos. Um paciente, como a Dani comentou, faz uma diferença absurda estatística. Então, meio que a magnitude, o poder do estudo foi afetado pela baixa taxa de eventos. Então, isso que a Dani falou é importantíssimo. E além daquela leitura dinâmica que na medicina é temerária. Introdução e conclusão. Lê só o resumo. Introdução e conclusão. Às vezes nem a introdução, é só a conclusão. O que esse estudo mostrou? Gente, até lá a gente está dando dados de apêndice, dados que você tem que ir atrás dentro, interpretações de outros pesquisadores. Olha só o tanto que a gente... Escutar os expertise, os editoriais. Eu adoro quando saem os editoriais, porque vai, né, a opinião de um, de outro. Sim. E o Dr. Park é um grande hemodinamicista, né, Rafa? É reconhecido mundialmente pela sua habilidade em oclusões crônicas. E o Dr. Greg Stone, que era o do Prospect que a gente começou, estava no meio disso aí. População asiática, tá, gente? Coreia. Isso, exatamente. Então, Taiwan, Coreia. Então, isso aí, como a Dani comentou, já está sendo estudado em outras populações, com outros desfechos mais duros. Então, tudo isso que o Prevent mostrou é como o Daniel levantou a bola para que a gente passe a discutir mais sobre a história da placa vulnerável. Concordo com a Dani, o Rafa vai dar o veredito dele, mas eu também acho que, por hora, não temos dados suficientes para mudar a nossa prática clínica de maneira significativa, e diretrizes também acredito que não serão mudadas ainda. Ainda não. Também não. Acho que não vai ser, não. Como eu digo, eu acho que foi assim, tudo que sai, principalmente para DAC crônica, que sai com um MACE positivo, aí assanha todo mundo, né? Porque assim,
a gente já tem tanta coisa positiva dentro da terapia farmacológica que para achar uma intervenção, algo que causa assim, aí assim, veio positivo, aí sentou todo mundo e vamos avaliar os resultados. Eu acho que foi isso que a comunidade científica meio que fez, né? Todo mundo com calma, avaliando. E eu acho que eu coloco ele sempre assim, ele é um estudo que veio para conceito. Muito mais para conceito do que para mudança de atitude clínica. E, por fim, dentro desse contexto, eu acho que pode botar aí o próximo. Aqui mais os... A gente já discutiu né? A gente já tudo isso, discutiu né? os dois braços, realmente isso. aqui a parte dos outcomes, né, primário. Então, eu acho que nesse contexto, eu acho que o Prevent a gente conseguiu perpassar nos principais pontos desse estudo. Foi um estudo do Lancet, né? Vale a pena puxar para ler. Uhum. E por fim, assim, eu acho que tem muita coisa para acontecer dentro da terapia farmacológica. Realmente, é aquela história, você vê aí um LDL que não está né? Não tá lá no chão como a gente quer, mesmo em ensaios clínicos que a gente sabe que são mega controlados, os pacientes vêm com consulta de 3 meses, taranã, faz exame pago, a gente, né? Então, a gente sabe como é. No SUS a gente não consegue fazer isso. Mas é aquela história, mesmo no controlado, a gente imagine no SUS. É interessante, né? Saiu aquele estudo do pessoal de Curitiba, né? Da atenção secundária. Dados brasileiros. Dados brasileiros da atenção secundária, 8%. da prevenção secundária Poucos em atenção primária. Que usam a medicação, né? Não, que A meta eles de apenas colocam a 8%, meta, né? 8% só dos pacientes em prevenção secundária na APS lá de Curitiba, que é um sistema informatizado de APS, modelo no Brasil inteiro, eles dão consultoria para o Brasil inteiro, só uma meta atingida de 8%. Então, assim, a gente sabe que a gente de longe está com esses pacientes em terapia médica otimizada. Mas aí veio, com esse conceito, a galera atrás. Gente, a gente já sabe que, por exemplo, estatina, a gente consegue... Não dou só estatina para infarto, para baixar LDL. Eu dou porque os efeitos, né, da estabilização de placa. Então, assim, a gente sabe que estatina, de fato, altera a composição de placa. A gente sabe que tem estudos com a ezetimiba que, sim, faz alteração de placa. E aí, a gente vem com essas novas terapias farmacológicas, seja com os inibidores relacionados ao PCSK9, quer seja com os MABs, com os inibidores da interleucina 1. E aí, a pobre da colchicina correndo aí atrás. Inclisiran, né? Inclisiran. Existe estudos, inclusive, por exemplo, com colchicina, com agora em andamento, com avaliação de morfologia de placa, né? Porque tem a questão da inflamação, então estão vendo aí que é das antigas. E as novas medicações imunológicas, podemos assim dizer. Então, eu acho que vai haver essa questão da busca dessa placa ficar quietinha. Né? E a gente não sabe, ou ainda não tem subsídios para dizer que é pavimentando com stent. A gente só sabe que existe algo, provavelmente, a ser feito a mais por essas placas. Um olhar mais histológico, intravascular, para poder nos dar subsídios de como fazer uma melhor terapia. E eu espero, de fato, que essas novas tecnologias, elas venham, assim, quase junto com o catéter tradicional, né? É caro, tem, né? O custo é alto dessas imagens intravasculares, mas eu sou fã porque, assim, existem outros cenários da cardiologia intervencionistas que, assim, são fantásticos, entendeu? Então, eu acho que vai começar a baratear e que a gente, dentro do laboratório de hemodinâmica, a gente já vai sair com o maior número de informações sobre essa anatomia coronariana que hoje, para buscar essas mais detalhistas, é um esforço maior, né, do custo, do liberação de convênio e tudo, e que lá na frente saia tempo de procedimento. A gente sabe que no hospital como o Hospital do Coração, por exemplo, que precisa rodar rápido os pacientes. Você não... mas a gente espera que seja tipo assim, eu sempre falo, como se fosse um PlayStation top match, que você vá fazer e que isso, as ferramentas por inteligência artificial, o teu catéter venha, eu acho que se vocês estiverem mais atualizados, eu tô falando como uma clínica, né, mas assim, de que isso venha uns dados mais rápido, né, de uma forma, né, com essa modernidade que eu acho que os catéteres, as máquinas, elas avançam, então, e a gente também tem outras ferramentas para isso, a angiotomo, né, que vem também com a possibilidade, a angiotomografia, de dar esses detalhes, inflamação perivascular. Eu acho que tem coisas na... PET também, né, foi publicado recente no ressonância. Menina, Sim. tem tanta coisa que eu acho que a gente vai, com essa imagem cardiovascular, quer seja invasiva ou não invasiva, ter maiores detalhes da árvore aterosclerótica, eu vou dizer assim, da árvore aterosclerótica de pacientes e realmente ver
árvores de alto risco, árvores de baixo risco, paciente de alto risco, paciente de baixo risco, e a gente vai conseguir, talvez, subsídios de talvez ser até muito mais agressivos em metas lipídicas e tudo aí, que vai surgir coisas pela frente. Perfeito. Dani, isso é interessante. Eu queria fazer até um apelo aos colegas clínicos, intervencionistas. Você falou, né? A gente tem uma meia-culpa nisso. Mudança de cultura não é fácil, certo? Então, vamos lá. Você falou tratamento medicamentoso. Então, por exemplo, hoje eu vi uma paciente que tinha uma glicada de 6,1, mas era uma paciente que já tinha doença aterosclerótica manifesta, que ela só usava metformina, tá? E era obesidade grau 2 para 3, né, Rafa? Então, assim, a gente já tem estudo select mostrando de redução de MACE de 20%, que mudou o paradigma do cardiometabolismo. Então, mesmo... Nesse perfil de paciente, coronariopata. Perfeito. Prevenção secundária. E, Rafa, mesmo ela tendo uma glicada de 6,1, mas você tinha uma indicação formal da medicação. Muitos colegas se abstêm de oferecer ao paciente pela questão do custo. Sim, o custo é limitante no nosso país e a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas existe, tem que oferecer. Tem que oferecer. É esse o ponto que eu queria chegar. Na hemodinâmica não é diferente. Se eu tenho o ultrassom, claro, se eu estou diante de uma situação calamitosa, como o Rafa comentou, não posso deixar de fazer um infarto com supra para ficar fazendo imagem de placa vulnerável. Isso não pode ser feito. Mas se eu tenho um procedimento eletivo, se eu tenho um hospital que tem 2 ou até 3 salas de hemodinâmica, por que eu não vou atrás do melhor para esse paciente? Perfeito. Por que eu não faço o meu cardio com ultrassom? E às vezes a gente fica com esse complexo. É porque é no Brasil, 8% no Brasil. Não, esses 8% de meta é meio que mundial, gente. Temos dados aqui do Hospital Universitário, que a doutora Caroline nos apresentou, que ela falou, ela ficou chateada com 30% de meta. Falei, Caroline, tá ótimo, você tá voando. Eu acho que primeiro mundo é isso aí. Hipertensão. Não, muito menos, Dani. Ela tava melhor do que muitos locais de primeiro mundo. E de hemodinâmica não é diferente, gente. Hemodinâmica, imagem intravascular, onde é mais utilizado, a gente tem dados epidemiológicos, estudos de corte, no Japão, onde, né, na região, eles usam 80%, 90% dos procedimentos dele. Padrão dele. Padrão. Aí vamos lá, vamos para a Europa, onde são grandes centros de hemodinâmica. 50%, 60%. Vamos para os Estados Unidos, né, o país da tecnologia, 20% a 30%. Em alguns centros, 40% quando chega. No Brasil, a gente cai para dados da Latam, né, da Sociedade América Latina, a gente chega a 10%, 20% a depender do centro. Óbvio, dentro de uma cidade, dentro do estado, tem as divergências. É privado ou não é? O meu público tem ou não tem? Mas cabe a nós, médicos, cardiologistas, clínicos, intervencionistas, oferecer o melhor. E só para encerrar minha fala nesse aspecto, gente, por exemplo, no Ozempic, a semaglutida na Inglaterra, ela é oferecida ao paciente de alto risco, ela já, pelo sistema de saúde. O que viram? Que mesmo sendo oferecida, às vezes ela não é utilizado. Que não é prescrito. Porque tem ainda. Gente, ele é dado para o paciente a inércia. Não, e às vezes você dando para o paciente, ele não usa, Rafa. Ele não usa. Então o problema não é só o custo, é a aderência que envolve outros aspectos, o paciente entender que é um grande risco, né? Então, mexer com cabeça é difícil, né? Se apropriar da saúde. Se apropriar da saúde. Eu acho que é essa, do cuidado, que assim, não é uma via de uma mão só. Né? A gente não dar de presente na consulta a sua saúde plena, né? Aquela vinda naquele momento é uma parceria. Olha, a gente está aqui para se complementar e você precisar participar do processo. O paciente tem que fazer parte da tomada de decisão. E quanto que é uma diária na terapia intensiva que você trabalha? Quanto que é um stent bioabsorvível, um ultrassom? Caríssimo. Mas quanto que é para dar 10 mil passos por dia? Né? Muito mais acessível, muito mais barato. E às vezes o próprio médico, não só o cardiologista, o médico, profissional de saúde, ele se negligencia. Ele não faz aqueles life essential weight, né? Exato. Que é o básico do na básico. Consulta, fazer a educação em saúde, né? A educação em saúde. Perfeito. Então, a educação em saúde é fundamental, né? Eu acho que é isso mesmo, meninos. Eu acho que foi um bom bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem do estudo, né? E eu acho que mais do que isso, o storytelling, sempre a história que vem por trás do racional teórico para poder levar quem pensou no estudo. Às vezes se a gente tenta sempre saber qual foi o racional fisiopatológico ou histórico, eu acho que é melhor da gente incorporar o entendimento do estudo. Eu acho que a gente conseguiu passar isso. Queria agradecer muito, né? A tarde foi ótimo, sempre bom estar com todo mundo. Meninos, assim, mensagens finais, depois a gente encerra. Rafa, dê aí sua mensagem final. Gostaria de agradecer, foi um papo sensacional aqui sobre
aterosclerose, que é o nosso dia a dia, né? E a mensagem importante que fica é que a doença aterosclerótica ela é muito complexa, a gente está evoluindo, a cardiologia está evoluindo para entender como essa placa ela atua e, mais que isso, para evoluindo para o dia a dia dos pacientes, que a gente, como cardiologista, entender que a gente tem que falar para o paciente que ele tem que caminhar mais, que ele tem que emagrecer, que a obesidade é uma doença que até muitos cardiologistas não tocam nesse assunto no consultório e precisa ser prescrito. O cardiologista precisa conhecer um análogo do GLP-1, precisa saber prescrever isso aí para poder oferecer para o paciente. Né? Então, a gente entender que essa questão da mudança do estilo de vida, do controle dos fatores de risco, em última análise, vai controlar essa placazinha aí que vai deixar, vai fazer com que ela deixe de não ser um lago lipídico ali pronto para fazer um infarto. Então, essa é a mensagem. Gostaria de agradecer o Matheus, Dani, pela oportunidade de a gente conversar aqui. É muito enriquecedor, tá? Eu aprendo demais com vocês. O Rafa, desde parceria da Clínica Médica, né? Rafa foi meu R+, na clínica. A Dani, desde que eu era estagiário do Hospital de Messejana. Peraí, hein? Vamos aqui não contar. Exato. Em rede nacional, tô denunciando aqui. A gente já publicou um artigo desse viés científico dela, mas não só científico. Humanístico, científico e prático. É uma tríade que faz ela ser uma médica brilhante, reconhecida aqui no nosso estado com sua atuação, né? Não só no hospital, mas na questão também de gestão, de tomar a frente das coisas, né? Você é uma grande inspiração para nós, né, Rafa? A gente sempre fala isso. Uma liderança. Grande liderança da cardiologia cearense. Exato. E não fique vermelha, tá, Dani? Eu não pareço, mas eu sou tímida nessas horas. Dá o close. Sem close. Eu vou falar com o que eu mais gosto de fazer, que é fazer a associação dos estudos, né, com a ciência com a prática. Isso. Então, eu estava com o Rafa de plantão agora recentemente, né? Vocês iam contar, hein, caso. Vamos terminar com o caso, Anteontem, viramos a noite praticamente, que não paramos de fazer os casos, né, Rafa? Farta então, a madrugada toda. Exato. Então, gente, vamos passar para vocês 2 casos dessa semana, inclusive, que eu tive a oportunidade de acompanhar. O primeiro caso é um agudo e o outro é o crônico. Então, síndrome coronariana aguda é uma doença. Sim. Síndrome coronariana crônica é outra doença. Isso que fique bem claro. O cardiologista já é bem claro, mas para os colegas médicos e alunos e pessoas que estão nos assistindo. Então, vou citar para vocês primeiro o agudo, que foi o que o Rafa fez parte nessa semana, Dani. Uma paciente já idosa com múltiplos fatores de risco, ela tinha um infarto com supra inferior evoluído. Há mais de 48 horas já estava sem dor, o eletrocardiograma com uma onda Q, o supra já em regressão, e ela veio para o laboratório de hemodinâmica, ok? Estudamos ela, e ela tinha uma oclusão no terço distal, né, da coronária, e ela tinha um Reisner, uma plaquinha de 40-50 no terço proximal. Infelizmente, a gente não tinha acesso ao OCT-AIVOS, mas a gente sabe, visualmente, eu queria também falar o Reisner, o clínico que mexe, né? O que é o Reisner? O que é isso? A palavra em inglês, traduzida em itálico quando a gente lauda, porque a gente está se apropriando dela. Os residentes sempre perguntam, o que é isso, doutora? Então, vocês têm que saber o que é isso, né, Dani? O Reisner é aquele acinzentado, aquele contraste que não passa legal. Que não passa legal. Se incomoda, aquela imagem que incomoda. Que geralmente nem obstrutivo mas que você vê que dá uma lentificada no fluxo. Você às vezes nem consegue saber o grau de obstrução, porque ficar acinzentado, você não consegue muito. Isso. Ela pode ser muitas coisas em hemodinâmica, ela pode ser calcificação, ela pode ser uma dissecção, mas no paciente agudo que tem uma coronária distal fechada com supra, ali provavelmente é uma placa rota com trombo, né, que migrou, aterotrombótico embólico, que fechou a coronária. E às vezes a gente vai tratar só aquilo que tá, nesse caso fácil porque a gente não mexeu porque estava evoluído. Mas às vezes a gente trata lá embaixo e a placa vulnerável que causou tá lá em cima. Então, a culpada, né? Essa daí na verdade é a culpada. Isso, exatamente. Então nesse caso, ficou fácil porque a gente não mexeu porque ela estava estável. Mas quando mexe, se a gente tem o acesso ao ultrassom e OCT, a gente iria ver esse aspecto. Mas no próprio cateterismo, e um hemodinamicista experiente, um colega clínico que vê muito doente infartado, que é o seu caso, já põe esse Reisner. Aí depois a infarta quando não trata e não sabe por quê, né? E o outro caso que a gente tratou também, né, Rafa, era um infarto sem supra, então já fica mais difícil. Mas aí a gente fez a ventriculografia, que faz parte do cateterismo. Então a parede lateral, a gente fez 2 projeções, estavam meio hipocinéticas e tinha uma placa de 50%, 60% com Reisner. O que a gente fez? A gente tratou.
porque aquela era une arterial, batia o binômio, né? O infarto sem supra com a troponina de 3.000, Aquela a paciente que CX teve que você dor, falou, né? isso, da circunflexa. Então, A a gente troponina foi para 3.000. 3.000, e na vigência desse quadro a gente tratou uma lesão que não era obstrutiva, mas era a lesão culpada. Era a lesão que, se certamente a gente tivesse um método de imagem na ocasião, a gente teria documentado a ulceração ou a erosão da placa. Aí já puxou outra discussão. Poxa, erosão, eu preciso botar stent? Cenas para o próximo capítulo. Erosion Tree, que é o estudo que tem com o OCT. Vejam essa série de estudos fantástica. E para finalizar, porque eu falo demais, agora na síndrome coronariana crônica, paciente de uma colega nossa cardiologista, que tinha uma síndrome estável, uma angina, um paciente que trabalhava no mar, que precisava de uma liberação para embarcar, e teve uma dor torácica anginosa, com um ergométrico negativo, com score de cálcio de 0, sendo que a colega pediu muito bem uma angiotomografia. Não tinha muitos fatores de risco, relativo 50 e poucos anos, né? Angiotomografia com uma placa mole de 70% na coronária direita. Estudamos com ultrassom ontem essa paciente, uma placa com a carga de placa de um paciente com a carga de placa de 80%, uma área luminal de 3.9. Olha aí, menor que 4, maior que 70. Isso, olha só o estudo na prática. E com um componente lipídico absurdo, não tinha cálcio, era um componente de realmente uma placa tão mole que o score de cálcio foi zerado. Então veja vocês que os métodos não invasivos também têm suas limitações. Total, né? total. Então, gente, a gente recorreu, tratamos, o paciente evoluiu bem, né? E no Prevent também tem só um detalhe que vocês têm que saber: o grupo que tratou ganha o quê? Dupla antiagregação plaquetária. O grupo que ficou em clínico não ganha. Será que por isso também não reduziu um pouco os eventos? Será que não era melhor ter feito DAPT nos dois grupos para tirar esse efeito da medicação antiplaquetária? É o que a Rosen faz de você não tratar com stent, botar, perfeito, né, a DAPT e exato. tudo. Então, é a complexidade da doença, né? Isso. Assim, é aquela história. Por mais que tenha o guideline, por mais que tenha lá os... Isso. Mas cada paciente parece com a identidade própria. É como se fosse um número de CPF e Isso. identidade. Parece assim, que aquele coronariano é o 980, taranã, aquele 981. Não é de longe a mesma coisa. É realmente assim, quanto mais você vê doença coronariana, mais você aprende, mas também mais você vê casos desafiantes que você, tipo assim, aprende de novo e aprende de novo. Perfeito. Eu vou terminar com um caso, todo mundo falou de um caso, vou falar do meu, mas assim, agora falando da inércia terapêutica, e aí eu acho que fica a mensagem. Residente chegou essa semana pra mim: doutora, tem um caso legal lá no RIS com a paciente. Nina, eu tirei, ela me mandou as fotos, depois eu tirei mais. Assim, eu nunca vi tanto chantelasma na minha vida. Era aqui, nas mãos, nos cotovelos, mas fazia blocos de colesterol que, assim, de livro de Brown Lounge, assim, posso dizer pra vocês. E eu disse: cadê o perfil lipídico da paciente? A doutora deu mais de 500 de colesterol. Aí eu disse: é mesmo? A paciente estava internada, estava por cetoacidose diabética. E eu disse: me dê o nome dela. E aí, todo mundo sabe que eu trabalho com as regulações, e eu fui ver o prontuário da atenção primária dessa paciente. E a paciente, desde 2019, nós estamos em 2024, anualmente com perfis lipídicos de colesteróis totais acima de 600, triglicerídeos acima de 1.000, com uma única consulta em 2023, no qual o profissional de saúde prescreveu simvastatina de 20 miligramas e sequer encaminhou essa paciente para uma atenção especializada. Então, isso é o retrato do nosso dia a dia. Eu trabalho com regulação, então, assim, a educação em saúde e alertar os nossos pacientes em terem cuidado nas informações de redes sociais, procurar o seu profissional cardiologista ou o seu médico de família mesmo, mas que seja um profissional habilitado. Se você está se consultando com um cardiologista, peça a habilitação dele, peça o RQE dele. Quando vocês forem fazer, aí falando, se tiver alguém, né, paciente, né, público, escutando a gente, façam seus exames complementares em locais de assistência em saúde em que aquele profissional esteja habilitado a realizar o exame para que os seus resultados sejam confiáveis. Então, entendam isso como um cuidado adicional à saúde. E aí, no caso da paciente, né, você vê assim, o quão ainda precisa ser feito
em educação e saúde, nas coisas mais básicas, como, por exemplo, dislipidemia, né, que é um dos focos do nosso departamento. Então, essa é a mensagem final. Obrigada a todos, né? Espero que todos tenham curtido o conteúdo. E eu vou dizer até a próxima, né? A próxima a gente vai escolher um tema aí mais palpitante, tanto quanto esse. Boa tarde a todos. Meninos, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.